Muito bom dia. Eu começo por pedir desculpa pelo meu atraso, que teve para mim uma vantagem, porque estive na assistência a ouvir muito atentamente e seguindo mais facilmente o PowerPoint, mas peço desculpa pelo meu atraso. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário eleito, dando conta de que tenho muito gosto em estar aqui nesta mesma mesa e publicamente desejar-lhe as maiores felicidades no exercício das futuras novas funções. Queria agradecer naturalmente o convite que o meu querido amigo Dr. Sobral Martins me dirigiu, não obstante o meu atraso, espero que ainda não esteja arrependido, só daqui um bocadinho, e vou falar, cumprimento naturalmente também a minha colega a doutora Carolina, a doutora Alexandra Dias Pereira, todos os presentes. É com muito gosto que estou aqui e vou falar sobre os órgãos societários durante o processo de insolvência. O título da conferência, tal como está apresentado, ele já comporta um problema em si mesmo, que é o de saber quais são os órgãos da sociedade no processo de insolvência. Portanto, quando nós dizemos os órgãos societários durante o processo de insolvência, temos uma primeira questão, que é saber quais são esses órgãos societários durante o processo de insolvência. Literalmente, e eu vou começar pelas inferências que podemos tirar da letra da lei, literalmente, o artigo 82, número 1 do Código do CIR, apresenta uma certa resposta para este problema, porque aí se diz que os órgãos sociais do devedor se mantêm em funções após a declaração de insolvência. E, portanto, no plano literal, o que é que nós mais ou menos podemos retirar daqui é que os órgãos sociais do devedor, sejam eles quais forem, já lá iremos, se mantêm em funções. E quais são esses órgãos? Primeira nota, o legislador aqui refere-se a órgãos sociais, genericamente, mas mais adiante, seja nesta mesma norma, seja no artigo 83, refere-se a administração da sociedade ou a administradores da sociedade. E, portanto, parece, aliás, fazendo até fé na própria epígrafe da norma, que é efeitos sobre os administradores, que os administradores estão abrangidos nesta disposição e, portanto, estes se mantêm. O órgão de fiscalização não tem nenhuma resposta direta nesta norma, mas no artigo 83, número 4, a respeito de uma extensão de certas obrigações que impendem sobre os titulares dos órgãos sociais durante o processo de insolvência, diz que o disposto nos números anteriores é aplicável aos administradores do devedor e membros do seu órgão de fiscalização. E, portanto, se o legislador manda aplicar também aos membros do órgão de fiscalização determinadas obrigações, é porque está a presumir que continua a haver órgão de fiscalização, porque se não houvesse órgão de fiscalização, não haveria os seus membros. Já não existe nenhuma referência à Assembleia Geral ou à coletividade de sócios, o que quisermos referir a este respeito, e, portanto, uma compreensão literal abrangente de órgãos sociais permite incluir também a Assembleia Geral, embora o conteúdo da norma parece não se dirigir a esse órgão, porque justamente prevê a possibilidade de se manterem em funções, ainda que não remunerados, até ao momento em que apresentem contas. E, portanto, a Assembleia Geral é um órgão, a ser um órgão que se mantenha, com certeza que os sócios não vão deixar de ser sócios e de pertencer a esse órgão assim que sejam apresentadas contas e, portanto, parece que não está aí diretamente abrangido. Parece-me que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e direi mais qualquer coisa adiante sobre isto, deve estar incluído no mesmo universo, portanto, administração, fiscalização, que está abrangido por esta norma. A Comissão Executiva, no caso de uma sociedade anónima, e admitindo-se que ela é um órgão da sociedade, já será um pouco discutível
e é um pouco discutível, não em si mesmo pela questão orgânica, organizatória, mas pela questão de saber se uma delegação de poderes cujo objeto é o exercício da gestão corrente de uma sociedade se pode manter quando a sociedade entra em insolvência e justamente deixa de competir ao órgão de administração a gestão corrente da sociedade. Pode talvez entender-se que a entrada em insolvência é uma causa de caducidade da deliberação que instituiu a Comissão Executiva, ou o administrador delegado, se for o caso, e, portanto, o administrador continua a ser membro do órgão do Conselho de Administração, mas a Comissão Executiva, enquanto tal, ou as funções que tinha enquanto administrador executivo estão prejudicadas e, porventura, não prosseguem. Diferente é a situação, embora na terminologia da lei pudesse ser um pouco aproximada, do Conselho de Administração Executivo, naquelas sociedades anónimas que adotem a estrutura dita dualista, que tem Conselho Geral de Supervisão e Conselho de Administração Executivo, porque o Conselho de Administração Executivo não tem funções de mera gestão corrente da sociedade, tem diversas outras funções, nomeadamente e necessariamente de representação e de vinculação da sociedade, e esses poderes têm que se manter num órgão da sociedade, como iremos ver. Bom, dito isto, literalmente, a questão é que o problema de saber quais são os órgãos e o que é que sucede aos órgãos sociais durante o processo de insolvência não está resolvido apenas pela letra da lei e existe na nossa doutrina uma divisão de opiniões. Uma parte dos autores, um dos quais proeminentemente aqui sentado na primeira fila, entende que os órgãos se mantêm. Mas existe uma posição divergente, que é defendida pelo Dr. Paulo Olavo Cunha, no sentido de que mantém-se apenas se, portanto o órgão de administração mantém-se apenas se a administração da massa insolvente vier a ser conferida ao próprio devedor. Fora desse caso, isto é, quando ela é conferida ao administrador de insolvência, então o órgão de administração passa a ser o administrador de insolvência com um duplo efeito. Portanto, não há órgão de administração da sociedade, ou melhor, não só aquele órgão de administração que era da sociedade como tal deixa de existir, como o administrador de insolvência passa a ser esse órgão da sociedade e passa, portanto, a dever ser considerado como um órgão da sociedade. Eu diria que as questões subjacentes são, de facto, muitas, nós já vamos ver uma série de aspectos de regime. A primeira delas é saber se os órgãos societários, os precedentes, os que o eram, se podem manter-se após a declaração de insolvência. A questão não se confunde com a de saber o que é que sucede com os titulares desses órgãos. Uma coisa é respondermos à pergunta, continua a haver Conselho de Administração ou Gerência, questão diferente é saber se aqueles que eram administradores têm de continuar, não têm de continuar, podem deixar de estar e passarem a estar outros, etc. Esse é um problema seguramente distinto. Questão diferente da de saber se podem manter-se é saber se devemos mesmo questionar se têm de manter-se. Isto é, se os órgãos da sociedade não só podem manter-se preenchidos, como é obrigatório que se mantenham preenchidos e, portanto, que continue a existir até mesmo durante o processo de insolvência um dever de preencher esses órgãos. Depois há uma outra questão, que é saber se, admitindo-se que esses órgãos subsistem ou persistem, se o administrador de insolvência acresce a esses órgãos e, portanto, se passa a existir um outro órgão a mais, ou, alternativamente a isso, se o administrador da insolvência substitui algum desses órgãos, passando ele próprio a ser um órgão societário. Depois, havendo órgãos sociais, vamos ter as questões todas relativas aos órgãos sociais.
como é que se compõe, quais são concretamente as suas competências na circunstância de insolvência da sociedade, qual é o regime da eleição, da destituição, com justa causa, sem justa causa, quais são os poderes e os deveres dos respectivos membros. Quanto à primeira grande questão, saber se os órgãos se mantêm ou não, a minha resposta, na linha obviamente de vária doutrina, é inequivocamente sim, mantém-se. Esta resposta, que é inequívoca, sim, mantém-se, tem desde 2022 uma pequena ressalva, que é, uma vez que, por alteração introduzida no artigo 141, passou a ser causa de dissolução automática da sociedade, a declaração de que a sociedade passa à liquidação no processo de insolvência, se a sociedade se dissolve, então, por força do regime societário, entra em liquidação, e se entra em liquidação, então a administração é substituída pelos liquidatários, sendo certo que os liquidatários da sociedade podem ser as mesmas pessoas que antes eram membros do órgão da administração, mas agora não são administração da sociedade, são liquidatários da sociedade. Mas, portanto, o que aqui se pretende dizer é que o processo de insolvência não afeta diretamente ou em si mesmo a estrutura organizatória da sociedade. E, portanto, se a sociedade vier a estar numa situação de dissolução e, portanto, de liquidação, por causa da insolvência, a insolvência foi causa disso, mas depois o que vai aplicar-se é o regime societário próprio de uma sociedade que está dissolvida e que entrou em liquidação e tem liquidatários, e já tentarei explicar que isso, como é que tudo isso se pode manter. A questão seguinte, portanto, assumindo que a sociedade mantém a sua estrutura organizatória, a questão seguinte é porquê que mantém a estrutura organizatória? E a resposta é porque um processo de insolvência não visa a pessoa sociedade comercial. O processo de insolvência visa se for, por uma das vias, uma liquidação de um património para satisfação de credores, ou, de todo modo, satisfação de credores e a manutenção da empresa, mas não é objeto do processo de insolvência a pessoa em si mesma, sociedade, e, portanto, ela, enquanto tal, obviamente, fortemente impactada pelo processo de insolvência, mas ela, enquanto tal, não se extingue, em primeiro lugar, pela insolvência em si mesma, nem deixa de ser uma pessoa para lá da insolvência. Pegando numa conhecida frase que se usava a respeito do déficit, há pessoa jurídica, sociedade, para lá da insolvência. E, portanto, como há pessoa jurídica para lá da insolvência, ela tem de manter órgãos sociais. Se a sociedade tem órgãos, e órgãos que inquestionavelmente vão ter, desde logo no que toca à administração, poderes diferentes e substancialmente menores do que tinham numa sociedade corrente, porque deixam de fazer a gestão corrente da sociedade, deixam de poder dispor do seu património, etc. Se isto é assim, e se estes poderes passam para o administrador da insolvência, a pergunta é, e então o administrador da insolvência é um órgão da sociedade? Ele que está agora a fazer, de certo modo, aquilo que a sua administração fazia, numa grande medida, que eram poderes ou competências da administração, então isso significa que ele é um órgão da sociedade? A resposta, sim, já existiu, aliás foi até dominante na Alemanha durante algum período de tempo, com base numa teoria que se chamou de orgânica modificada, que no fundo significava isto. Bom, nós temos uma sociedade cuja função de administração passa a ser desempenhada por alguém que não são os seus membros eleitos, etc., mas a função passa a ser desempenhada por outra e, portanto, esta circunstância de insolvência implica uma alteração à estrutura organizatória da sociedade.
Todavia, hoje é dominante, francamente dominante, aliás, o entendimento de que o administrador da insolvência não é um órgão da sociedade, porque a questão não está naquilo que ele faz, está em para quem ou porquê é que ele faz. E o facto de, ao invés do que acontece com os administradores, que praticam atos no interesse da sociedade, o administrador judicial pode até praticar os mesmos atos, pode vender exatamente o mesmo imóvel, ou comprar o que for, ou pagar o mesmo salário, etc. A verdade é que ele não pratica esses atos para prosseguir o interesse da sociedade, mas para prosseguir os interesses que o processo de insolvência lhe impõe prosseguir. Uma vez que esta entidade, ou este sujeito, não prossegue, não está ordenado à prossecução do interesse social, com as suas derivações de sócios, por aí fora, mas com um outro núcleo de interesse e um outro núcleo de sujeitos, ele não é um órgão social. Uma parte dos sujeitos que beneficiam da sua atuação até podem ser coincidentes. Nós podemos ver nos administradores da sociedade que prosseguem interesses dos sócios e tendo em conta, como diz o artigo 64, os interesses dos credores. E também podemos dizer que o administrador da insolvência, quando está a prosseguir interesses dos credores, na melhor das hipóteses, numa solução de sonho, vai deixar um dia aos sócios um valor melhor do que eles teriam noutras circunstâncias, e portanto eles até podem ser, de certo modo, uns segundos beneficiários da atuação do administrador. Mas a verdade é que, mesmo que se possam identificar os mesmos sujeitos, a posição relativa é tão radicalmente diferente que é claro que o administrador da insolvência não prossegue o interesse social, não prossegue o interesse da sociedade, não prossegue o interesse dos sócios e, portanto, ele não é um órgão da sociedade, ainda que, obviamente, pratique facticamente órgãos que também poderiam ser praticados ou seriam praticados pela administração se ela existisse. Se mantemos, então, a estrutura organizatória da sociedade, a pergunta seguinte é saber com que poderes é que esses órgãos da sociedade subsistem, afinal. E esta é uma pergunta crítica, não só para respondermos a situações concretas, naturalmente, mas também para não cedermos a um certo argumento de que é uma ficção, quando há insolvência, mantermos a administração da sociedade, se, na verdade, tudo o que há para fazer, todos os atos que há para praticar, são praticados pelo administrador da insolvência e, portanto, temos que ter um conteúdo para estas funções, de outra forma, enfim, seria uma espécie de zombies orgânicos. Primeira nota, evidentemente, a administração, começando agora pelo órgão de administração, fica sem poderes de disposição e de vinculação sobre os bens que integram a massa insolvente. Isso é claro. Mas agora vamos não dizer aquilo que eles não têm, sem o que ficaram, mas olhar para o que é que fica, o que é que lá está. E sobre isto há 3 universos de atos que devemos apreciar. O primeiro deles são atos ou competências que são novas, no sentido em que existem ou passam a existir porque a sociedade se tornou insolvente. Porquê? Porque a administração é o órgão competente para representar o devedor no processo de insolvência. E, portanto, antes de ser insolvente, a questão não se punha, mas uma vez insolvente, há aqui poderes de intervenção no processo relativamente ao devedor que têm que ser naturalmente atribuídos a órgãos do devedor, que não se identificam com
o administrador da insolvência, de maneira, não se confundem de maneira nenhuma, e, portanto, esses poderes são inequivocamente novos e são inequivocamente da administração da sociedade. Depois há um segundo universo, que é, na verdade, praticamente eventual, mas que pode existir, que são os atos praticados sobre ativos do devedor, da sociedade, caso haja ativos que estão fora da massa insolvente. É improvável, é raro, mas não é impossível. E, portanto, uma vez que o administrador da insolvência tem poderes sobre os bens que integram a massa, se houver ativos que estão fora da massa, então esses, marginalmente, raramente, esses vão estar sob o poder da administração. E depois há um terceiro núcleo, um terceiro grupo, que são designados, enfim, na doutrina alemã, pelos atos insolvencialmente neutros e que tenham natureza societária. E o que é que são, e como é que devemos tratar estes atos? Quanto a isto, ainda nessa linha também da doutrina alemã de jurisprudência, o que é que temos? Temos uma área de atos de natureza societária, que se pode dizer atos que são livres da insolvência, portanto são totalmente imunes e irrelevantes para a insolvência, e esses permanecem ou subsistem na esfera de competências da administração, e a administração exerce essas competências de uma forma totalmente livre, porque é algo que é justamente irrelevante para a insolvência. E depois há aqueles atos que se identificam como sendo áreas de sobreposição, isto é, áreas que convocam e, portanto, exigem a intervenção da administração ou de um órgão societário, mas porque não são ou podem não ser insolvencialmente neutros, isto é, podem ter alguma implicação na insolvência, então requerem também uma intervenção do administrador da insolvência. Não se fazem apenas com o administrador da insolvência, porque tem uma face, digamos assim, societária de pessoa jurídica, mas também não se fazem sem o administrador da insolvência, porque não são irrelevantes ou indiferentes desse ponto de vista. Se se tratar de uma sociedade por cotas, então o órgão de administração, gerência ou gerente, mantém poderes de convocação da Assembleia Geral. É um ato insolvencialmente neutro, questão diferente depois, obviamente, é o que a classe vai deliberar. Terão de ser, obviamente, sobre as matérias que se mantenham na esfera jurídica das competências dos sócios, naturalmente, mas a convocatória em si é uma matéria que se mantém. Também se mantém na esfera da administração a representação processual da sociedade nas ações que tenham sido intentadas contra a sociedade de anulação ou declaração de nulidade de deliberações sociais. Pode dar-se o caso de algumas dessas ações serem relevantes no plano da insolvência. Vamos imaginar que foi deliberada uma distribuição de dividendos e corre uma ação de declaração de nulidade. A sorte dessa ação não é irrelevante para a insolvência. Este caso, podem-se juntar-se imensos outros, não é irrelevante, e quando não seja irrelevante, é um dos casos de sobreposição de intervenções, a não ser que o cerne da ação seja exclusivamente patrimonial e, portanto, aí o administrador da insolvência deverá ter todos os poderes. Também se mantém competente para a propositura de ações. O gerente, nas sociedades por cotas em que não haja órgão de fiscalização, tem poderes para intentar ações de declaração de nulidade de deliberações tomadas pelos sócios e
o gerente mantém competência para essa propositura de tais ações, vírgula, desde que sejam, no plano insolvencial, neutras. Dou um exemplo: os sócios tomaram uma deliberação de transmissão de um imóvel com enorme subpreço ou até quase ostensivamente uma liberalidade. Essa deliberação é nula por violação do artigo 6º, porque viola o princípio da limitação da capacidade da sociedade, determinou um empobrecimento do património da sociedade. Uma ação de declaração de nulidade desta deliberação e os efeitos que dela podem decorrer não é insolvencialmente neutra e, portanto, nesse caso, o administrador de insolvência terá competência para o efeito. E depois também se mantém na esfera da administração aqueles atos respeitantes à promoção de registros, portanto, se veremos que isso é possível se for feita uma alteração, efetuada uma alteração aos estatutos da sociedade e é necessário promover o registro, ou porque se alterou a composição do órgão e, portanto, há que registar uma renúncia, ou há que registar uma nova composição do órgão de gerência, do órgão de administração, etc. A administração mantém competência para promover atos de registro. Parece que, tratando-se de uma sociedade anónima, se mantém também a competência para manter organizado o livro de registro das ações e, portanto, para averbar todas as transmissões de títulos que tenham sido efetuados, mesmo que essas transmissões tenham sido efetuadas por determinação do próprio ou no âmbito do próprio processo de insolvência. E, por fim, tratando-se de um órgão de administração numa sociedade anónima, onde se prevê que o órgão possa fazer cooptação de membros, portanto, no caso de saída de algum dos seus membros, algum dos seus administradores, pode haver uma cooptação discutível, mas desde que exista um fundamento para esse recurso, que é um pouco excepcional no nosso direito, parece que pode haver cooptação e, portanto, esse poder também se mantém. Queria sublinhar duas notas, antes de passar ao órgão de fiscalização, que, relativamente a esta matéria, dois aspectos. Primeiro delas, os administradores ou gerentes que se mantenham em funções, eles não são, enquanto tais, liquidatários da sociedade. A insolvência pode estar num processo ou caminhar para um processo de liquidação do património, mas a não ser que a sociedade já esteja dissolvida e, portanto, já, por força da lei, tenha passado a haver liquidatários em vez de administradores, eles não são liquidatários da sociedade. E agora, eu vou com o tempo avançado, portanto, vou tentar ser mais breve. Com certeza, doutor. Por favor. Se puder assumir só agora, que eu vou ter que sair uns minutos, vou ter que me ausentar. Preside. Peço desculpa. Por favor. Peço desculpa. Por favor. Preside. Eu volto já. Faça um favor. Só que lá, Claro, com certeza, por amor de Deus. Sim, a autogestão às vezes funciona, outras vezes não sei. Eu acho que, atenção, que eu pus aqui um cronómetro a funcionar e, portanto, eu estou a tentar gerir. Órgão de fiscalização. Mantém-se, o órgão de fiscalização mantém-se, mas quanto ao órgão de fiscalização existem muitas questões. A primeira nota que eu gostava de deixar é que o órgão de fiscalização mantém-se, mas, em meu entender, ele deixa de ser obrigatório. Isto é, em determinados tipos societários, como nós sabemos, nas sociedades anónimas e, numa certa medida, nas sociedades por cotas, em algumas circunstâncias, é obrigatória a fiscalização da sociedade. A pergunta é se a ratio dessa obrigatoriedade justifica que, também na pendência de um processo de insolvência, tenha de existir um órgão de fiscalização. A minha resposta é seguramente, em meu entender, seguramente não. No que toca à chamada
fiscalização reforçada, que impõe até um auditor externo, portanto uma cisão entre a fiscalização interna e a fiscalização externa nas sociedades anónimas. Não vejo nenhuma razão para que isso possa acontecer numa situação de insolvência, uma vez que a essência do que isso pretende acautelar tem que ver com o movimento patrimonial da sociedade e a sua atividade operacional, que obviamente foi deslocada, não está agora nos órgãos societários, está no administrador de insolvência e, portanto, aos meus olhos não faz sentido que esse órgão, essa fiscalização reforçada seja obrigatória. E também, sendo a obrigatória, o órgão de fiscalização pode proteger interesses de terceiros e interesses dos sócios também, mas a imposição da fiscalização, a razão pela qual é obrigatória, não é para proteção de sócios, porque se fosse para proteção de sócios seria sempre disponível, a não ser sociedades muito grandes, com proteção de sócios futuros, que também não é aqui um interesse relevante. A razão pela qual se impõe é para proteção essencialmente de credores e do tráfico, para que uma sociedade tenha uma atuação ordenada no tráfico. Ora, se a sociedade está insolvente e tem um administrador judicial, não se justifica isto porque, e com isto introduzo aqui outro aspecto, o administrador judicial é fiscalizado, mas não pelo órgão de fiscalização da sociedade. Portanto, o órgão de fiscalização da sociedade, mesmo que exista, não tem de existir, a meu entender, mas se existir, ele não tem poderes de fiscalização do administrador da insolvência, porque quem fiscaliza o administrador da insolvência é a Comissão de Credores e o próprio Tribunal. O que é que fica para o órgão de fiscalização, no caso dele estar preenchido e, portanto, funcionar? Impugnação de deliberações, artigo 59 do Código das Sociedades Comerciais, será uma matéria partilhada com o administrador de insolvência, no caso de não ser insolvencialmente neutra, essa impugnação. Ações de nulidade, o órgão de fiscalização tem o dever de propor ações de nulidade de deliberações sociais. Tem poderes, ainda que sejam subsidiários ou sucedâneos, de convocação da Assembleia Geral, isso mantém-se. Tem poderes para presidir a Assembleia Geral, no caso de faltar o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e parece-me que tem poderes igualmente para suspender administradores nos termos do artigo 400. Olhemos agora muito rapidamente, eu vou ter que... Sr. Sobral Martins... É novo no cargo, não anotou a hora e, portanto, eu posso dizer que comecei há cerca de 10 minutos e, portanto, ainda tenho 20. Não. Tenho 5 minutos. Está ali, muito obrigado. Pronto, então, muito bem, muito obrigado. Então, olhamos agora ao estatuto dos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização, particularmente em relação aos membros do órgão de administração. Do artigo 82, número 2, decorre que eles podem renunciar, a administração pode renunciar logo que proceda ao depósito das contas. Primeira nota, a aprovação de contas pela sociedade, em meu entender, não pode, uma vez iniciado um processo de insolvência, ter um efeito previsto no artigo 74, número 3, de exoneração de responsabilidade dos membros do órgão de administração. Aos meus olhos isso não faria sentido. Nesta circunstância, mesmo que a deliberação seja unânime, etc., ela não pode ter esse efeito. Mas olhemos agora para as causas de cessação. A lei prevê uma hipótese, uma situação que é a renúncia. Mas vamos olhar para todas, porque o cargo pode extinguir-se por outras causas que não a renúncia do seu titular. Obviamente que não está dito na lei, mas pode extinguir-se por caducidade, uma hipótese até a mais trágica de todas, como é evidente. Parece-me também claro que os membros do órgão de administração podem ser destituídos com justa causa, mesmo antes deste prazo. Não faria, em meu entender, nenhum sentido que um gerente ou administrador que mantém um comportamento até doloso para a sociedade ou até para o próprio processo de insolvência não pudesse ser removido, a não ser ele querendo, por renúncia sua, e só podendo fazer depois do depósito das contas. Aos meus olhos isso não faz sentido e, portanto, há de ser possível a destituição com justa causa. Já me parece que a destituição sem justa causa
não deve ser admitida, portanto, uma destituição ad nutum que tivesse o efeito meramente de libertar o sujeito de afazeres e de deveres na sociedade. E depois temos a renúncia. O legislador prevê, como digo, que só se possa renunciar a partir de um certo momento. E para mim é claro que a norma deve ser assim interpretada quando se trata de uma renúncia ad nutum, isto é, quando se trata de uma renúncia em que, por isso simplesmente, alguém não quer continuar administrador ou gerente da sociedade. Mas eu acho que temos que conceber hipóteses em que a renúncia seja com justa causa, isto é, em que exista um fundamento material para o gerente ou administrador renunciar às funções que está a exercer e que podem ser ponderosas, pode ter que ver com divergências até insanáveis no próprio órgão de administração, porque há poderes que são individuais e outros não, pode ter a ver com circunstâncias pessoais do próprio administrador e, portanto, em meu entender, mesmo antes deste depósito, parece-me que pode haver uma renúncia com justa causa. O legislador diz que eles não são remunerados. Artigo 82, número 1, não sendo remunerados, mantêm-se em funções não sendo remunerados. Literalmente é isto, não são remunerados, a não ser, diz também a lei, salvo a hipótese do artigo 227. E eu gostaria de deixar aqui uma interpretação que é um pouco nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Isto é, nem, em meu entender, no caso de a administração se manter no devedor, artigo 227, nem nesse caso fica tudo como estava, nem, em meu entender, nos casos em que a administração não é confiada ao devedor, mas sim ao administrador de insolvência, também não me parece que seja absolutamente proibido ou proibida qualquer remuneração. Então, vamos ao primeiro caso de que referi, remuneração. A remuneração mantém-se, mas é preciso olhar para as componentes da remuneração. Não tomo, obviamente, como certo que, estando numa sociedade insolvente, componentes de remuneração, por exemplo, variáveis, que têm um estatuto quase de prémio para administradores, possam ser pagas ou que sobre elas o administrador tenha qualquer direito pelo facto de se ter mantido em funções e a administrar a sociedade, porque a administração ficou a pertencer ao devedor. Em meu entender, todas as componentes de remunerações que sejam variáveis têm é uma das tais situações de sobreposição, carecem, em meu entender, de uma autorização que tem que vir já para a proteção dos interesses dos credores, sob pena de estarmos a agravar a situação de insolvência da sociedade para atribuir prémios ou variáveis a administradores. Mas, por outro lado, e ao invés, não tomo como certo que, fora desse caso, e portanto, havendo administrador de insolvência, então não possa haver 1 cêntimo de remuneração para os administradores. E não tomo isso como certo porque uma situação específica, porque o artigo 83, em que já vou entrar, atribui uma série de deveres aos membros do órgão de administração, em funções e aos pretéritos, até 2 anos atrás, que são 3 coisas, estão em 3 alíneas. Portanto, é um dever de prestação de informação, é um dever de apresentação em tribunal e depois é um dever de colaboração. Destes 3 deveres, o nosso legislador fez uma opção que me parece muito criticável e que implica, em meu entender, uma interpretação de certo modo restritiva para ser conforme com a Constituição, porque sujeitou ao mesmo regime todos os que estão em funções e os que não estão, mas já estiveram nos 2 últimos anos, e abrange-os em tudo. Ora, o dever de colaboração é um dever de uma elasticidade enorme e pode significar mesmo muitas coisas, independentemente do que possa ser a prática, porque o dever de colaboração pode impor
que o administrador ou o gerente acompanhe o administrador de insolvência diariamente na gestão da empresa. Aliás, é justamente a pensar-se nesses casos que se impõe este dever. Ora, faz sentido, ou melhor, é admissível pensarmos que se vai impor a alguém que se mantenha dedicado, eventualmente com grande parte do seu tempo disponível, a uma sociedade de que é, ou até já nem é, administrador ou gerente, ficando proibido de obter qualquer remuneração e, portanto, proibido de exercer profissão? A meu entender, a resposta é, obviamente, não. Seria inconstitucional a norma no entendimento que alguém fica obrigado a prestar serviço e fica obrigado a fazê-lo graciosamente, sem limite, enquanto durar o processo de insolvência, porque é isso que está aqui em causa. Eu chamo a atenção que na Alemanha não se abrange nesta extensão de membros de colaboração, de dever de colaboração, quem foi, mas já não é membro do órgão. Porque, de facto, uma coisa é eu poder impor a alguém que é gerente ou administrador, que colabore e, portanto, que faça, digamos assim, virtualmente, pratique atos que teria de praticar se estivesse na plenitude das suas funções, se o órgão tivesse todas as suas competências e, portanto, está a praticar atos como se praticaria se a sociedade não estivesse insolvente. Porque é membro do órgão. Coisa diferente é alguém que não é administrador ou não é gerente, que há de poder ter outra vida, que tenha agora de dedicar o seu tempo, sem limite, sem critério, à vida da insolvência. Em meu entender, para estes casos, se o dever de colaboração tiver materialidade, eu diria que é incontornável o direito a uma remuneração e também tendo a ver com muita, diferenciadamente, apesar da norma equiparar uns casos aos outros, tendo a ver diferenciadamente a situação de quem é gerente e administrador, de quem já não é, embora tenha sido. Quem é, e portanto tem o dever de colaborar com uma extensão que não se pode equiparar a quem já não é administrador. Só para terminar, Sr. Martins, 2 minutos, acho que sim, 2 minutos, sou muito rápido. Um e meio. Só quanto à Assembleia Geral. Mantém-se a Assembleia Geral, que poderes é que tem? Parece que tem os mesmos poderes que sejam insolvencialmente neutros. Pode haver alterações estatutárias, mesmo aumentos de capital discutível, mas parece que eles são admissíveis, embora seja seguramente uma matéria daquelas de sobreposição. Tem poderes para eleger membros dos corpos sociais, destituir membros de corpos sociais, isso para mim é mais ou menos claro. Se não eleger gerentes, os sócios, nos termos do artigo 253, ocupam o lugar de gerentes e, portanto, os deveres de colaboração, de prestação de informações, etc., passam para eles, porque eles porque não elegeram gerentes, estão a assumir esse lugar. Parece-me incontornável isto. De outra forma, os sócios teriam bom remédio para não ficarem obrigados a nada disso. Era uma questão de não elegerem gerente nenhum. Parece que, enfim, é uma coisa muito técnica da doutrina Oldmüller, não se aplicará nestes casos e até se pode admitir que, em algumas circunstâncias, exista mesmo um dever de eleição de gerentes. Com isto, com algum excesso de tempo, Sr. Dr. Sobral Martins, terminei. Muito obrigado pela vossa atenção.